Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegamos no terceiro domingo do mês de setembro, dia esse em que estaremos orando pelas nações do Oriente Médio, onde a Missão Desafio tem desempenhado trabalhos missionários. Mas antes, queremos agradecer a Deus e louvar a Deus pelas igrejas que abraçam a obra missionária. Também queremos louvar a Deus pela pessoa do nosso querido pastor presidente, pastor Luiz Fernandes Bergamin, e também exaltar a Deus pelo combustível da obra missionária na nossa denominação, a OMN, Oferta Missionária Nacional, que com toda certeza tem alcançado os 4 cantos da terra. E hoje nós estaremos orando pelo Oriente Médio. O Oriente Médio é repleto de desafios, conflitos armados, grupos terroristas, perseguições, tudo isso em um só lugar. Mas nós louvamos a Deus porque em meio a tantas dificuldades, a Missão Desafio tem pregado o Evangelho da Paz, o Evangelho da Restauração. E o nosso primeiro país este anuário de oração é a Jordânia. São mais de 10 milhões de habitantes nesse país e mais de 97% da população se declara muçulmana. Mas nós louvamos a Deus porque os nossos trabalhos com a família Aziz e os nossos missionários têm sido incríveis nessa nação. Quero mostrar para vocês um pouco da nossa estrutura na Jordânia para Cristo. Atualmente na Jordânia contamos com uma igreja localizada no sul da cidade de Amman. Temos também projetos com refugiados iraquianos e sírios. Temos uma escolinha de futebol que tem alcançado as crianças da comunidade local. A nossa igreja na Jordânia tem pregado o Evangelho e colocado a mão na massa. Vidas estão sendo alcançadas para Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. E o nosso próximo país do anuário de oração é a Síria, que conta com aproximadamente 24 milhões de habitantes em seu território. A Síria nos apresenta um grande desafio. Conflitos armados, grupos radicais no país, tudo isso é um grande desafio a ser vencido pela Igreja de Jesus Cristo. Mas em meio a tantas dificuldades, louvamos a Deus pelo avanço da obra missionária. Os nossos missionários têm feito a diferença na Síria. Vamos conhecer um pouco dos nossos trabalhos por lá. Por lá nós temos uma parceria com um centro comunitário em Damasco, uma escola de alfabetização para adultos. Também possuímos centros de profissionalização, uma clínica médica e uma clínica odontológica. A Missão Desafio tem alcançado vidas na Síria para a honra e glória do nosso Deus. O nosso próximo país também é um grande desafio, o Iraque. São aproximadamente 46 milhões de habitantes no país e 97% da população se auto-intitula muçulmana. É um desafio para a Igreja do Senhor pregar o Evangelho em meio a uma religião que claramente é opositória ao que nós acreditamos. Mas a nossa igreja tem vivido um tempo de perseguição. Nós não estamos com os cultos públicos em andamento na nossa igreja local. A igreja está temporariamente fechada, mas a igreja de Jesus continua viva no Iraque. Os nossos irmãos se reúnem em suas casas, eles abrem as portas dos seus lares para juntos continuarem congregando e adorando ao nosso Deus. E o nosso último país esse anuário de oração é a Turquia, um país que recebe milhares de turistas ano após ano. Mas o desafio é grande e cerca de 98% da população se auto-intitula muçulmana. Precisamos romper esses desafios e pregar o Evangelho na Turquia. Mas nós louvamos a Deus porque temos hoje uma igreja estabelecida e implantada em Istambul. E também um grupo em ascensão está pregando o Evangelho dentro das casas, em Izmir. Louvamos a Deus porque famílias estão sendo encontradas por Jesus na Turquia, a partir do mover da obra missionária. A Missão Desafio tem pregado o Evangelho nos 4 cantos da terra. E o Oriente Médio tem sido incendiado por esse avivamento que vem do Senhor. Louvamos a Deus pelo avanço da obra missionária, tanto na Turquia, na Síria, na Jordânia e também no Iraque. Quero convidar você agora a se unir a nós como um só povo em oração, em clamor, em intercessão pelo avanço da obra missionária no Oriente Médio. Deus abençoe, fique com Jesus.